Bom, vamos supor que você comprou o seu celular mais potente do mundo, quer tentar rodar os seus joguinhos de PlayStation 2 numa resolução absurda, igual a gente vai tentar fazer aqui com o God of War em 5x, já colocou o seu controle e na hora de você finalmente começar a jogar o seu jogo, você perceber que o jogo está em uma completa câmera lenta e rodando aqui com uma performance muito ruim. E é claro, você com seu celular potente não aceita isso, até porque você comprou justamente para rodar isso numa resolução absurda. Não que eu recomende a 5x, mas 5x é sim absurdo para um jogo de PS2. Ou você simplesmente está aí com o seu celular mais fraquinho, que tem aí uma GPU Mali nos famosos processadores MediaTek, Exynos ou então Unisoc, e você quer tentar jogar algum dos seus joguinhos, como um God of War da vida, Gran Turismo 4, Shadow of the Colossus, mas aí você se depara com a exata mesma câmera lenta que eu estou sofrendo aqui. O que você faz? Tenta diminuir a resolução e nada resolve. Mas espera, não desista do Aether nem no Nether X2, porque a gente ainda tem uma função que pode salvar sua vida e foi ainda a comunidade que achou. Primeiramente, agradecimentos aí ao Kira, porque ele fez esse vídeo ainda quando a Aether X2 estava bombando e estava recebendo bastante atualizações. E só agora eu resolvi fazer um vídeo sobre essa configuração, justamente para aproveitar um pouquinho do Nether X2 que tá chegando agora pra gente. E no geral, galera, ela é uma configuração muito simples para você fazer e que você pode fazer na grande maioria dos seus jogos para conseguir travar o FPS em 30 FPS, ao invés daquele jogo que é em 60 FPS, tentar ficar pegando 60 FPS a todo o momento. E você pode fazer tanto em celular com root quanto celular sem root, utilizando simplesmente o ZArchiver e um editor de texto. E a gente vai fazer essa exata mesma configuração com o God of War 2. Primeiramente, é muito importante que você esteja aqui com as configurações do seu aplicativo no modo de padrões recomendados, porque daí ele vai resetar essa taxa de ciclo de EE para 100% e você não vai ter que se preocupar com o seu jogo cortando aí FPS para você conseguir jogar. Depois disso, você vai vir aqui até o seu God of War, simplesmente vir aqui até as suas propriedades de jogo, vai limpar primeiramente as configurações para caso você tenha feito alguma configuração específica e depois você vai clicar em copiar as configurações, que daí ele vai copiar as configurações globais que você fez dentro do seu Aether diretamente para esse jogo. E também decora esse número aqui na aba do resumo do CRC. No caso aqui do meu God of War é 2F123FD8, mas para cada God of War diferente e principalmente para cada celular diferente, esse nomezinho aqui ou esse número vai estar diferente. Agora que entra a parte do nosso ZArchiver, ele é um dos poucos exploradores de arquivos que você consegue acessar a sua pasta Android Data e poder modificar algumas coisas dentro dela. E o que a gente vai mexer aqui é simplesmente no arquivo dentro da configuração do Aether X2. Lembrando que a pasta do Aether X2 vai ser a mesma também para o Nether X2, então para você aí que gosta de utilizar o Nether, você também pode fazer essa configuração. Então você vai entrar aqui até a pasta do seu Aether X2, vai vir aqui na guia dos Files, vem aqui agora no seu Game Settings e aqui você vai ver que tem aqui os arquivos INI criados dos seus jogos. E aí a gente já vai ter aqui o arquivo do God of War, que como eu falei para vocês é esse 2F123FD8. Você pode também voltar aqui e dar uma checadinha para ver se é exatamente esse número. E aí você vai copiar esse arquivozinho diretamente até a sua pasta da memória interna, porque a gente não pode fazer alterações dentro da pasta do Android. Aí aqui você já tem o seu arquivo INI completo, é só você clicar em cima dele e abrir aí com o seu Turbo Editor, que é o editor de texto padrão que eu recomendo você instalar aí no seu celular para poder fazer essas edições de texto. E voilà, a gente já tem aqui o nosso arquivo aberto por completo e você vai descer até encontrar a pasta do EmuCore.js, não a pasta, mas o conjunto de textos que tem o EmuCore.js. E aí aqui na parte de baixo você vai simplesmente clicar nesse Override Geometry Shaders ou então qualquer outra opção que tiver, vai dar um Enter aqui para ele criar uma nova linha e você vai digitar o seguinte comando, framerate ntsc, vai dar um espaço igual, e aí depois você vai digitar 30, que justamente é pra gente travar o nosso FPS em 30 FPS. Depois você vai aqui na parte de baixo e vai digitar novamente aqui frame rate, e agora você vai colocar o pol aqui na parte de baixo, espaço também igual, e depois você vai dar um espaço novamente e vai colocar 30. E voilà, o seu comando vai estar esse aqui, que seria o framerate ntsc 30 e framerate pol 30 também, ok? E aí é só você salvar esse documento e depois de já salvo, você vai simplesmente copiar ele de volta para aquela pasta. Então a gente vai vir aqui de novo em Android,
Data, vai descer isso daqui até o Aether SX2, Files, e aí depois a gente entra no Game Settings, e aqui você vai colar e vai substituir aquele arquivo que a gente já tinha. E agora sim, a gente já tá pronto para jogar o nosso jogo, e quando você jogar o seu jogo, você vai ver que a velocidade dele já vai estar travada ali em 30 FPS, e você não vai ter que se preocupar mais com aquelas câmeras lentas que a gente estava tendo a praticamente todo o momento da nossa jogatina. Como vocês podem ver, o nosso desempenho está aqui em 30 FPS, mas lembrando que isso daqui pode causar um certo problema em algumas cutscenes, como por exemplo aqui no próprio God of War, quando a gente entra em alguma cutscene que já são pré-renderizadas em 60 FPS, elas acabam ficando com uma câmera lenta e com um áudio um pouco distorcido. Então o que eu recomendo para vocês fazerem quando isso acontecer é simplesmente puxar aqui até abrir o menu do próprio Aether SX2 ou do próprio Nether SX2 e clicar aqui em alternar limite de quadros. E quando você fizer isso, simplesmente seu jogo vai acelerar aí a velocidade durante essas cutscenes pré-renderizadas que já são renderizadas em 60 FPS. E o seu jogo vai ficar muito bom para você conseguir jogar ele definitivamente. E como eu falei, isso daqui não funciona apenas em celulares potentes que querem rodar numa maior resolução. Também funciona aqui para dispositivos fraquinhos que originalmente não rodam tão bem assim os seus jogos. Que como vocês podem ver, a gente está tendo um desempenho absurdo de bom em um dispositivo que originalmente ficava pegando ali por volta dos seus 30 FPS, só que era aquela mesma câmera lenta. E esse Anbernic RG405M, que tem uma performance até que mediana aqui para PlayStation 2, como vocês podem ver, a gente consegue pegar 30 FPS a partir de todo o tempo da nossa gameplay. E como eu falei, isso daqui não funciona apenas para o God of War. Se a gente for rodar aqui o nosso Gran Turismo 4, por exemplo, também vamos estar aqui com uma velocidade de 30 FPS e com a velocidade normalzinha do nosso jogo. O único jogo que eu não senti muita velocidade ou muito ganho de performance foi no Shadow of the Colossus, que embora ele esteja melhorzinho pra gente conseguir rodar do que ficar caindo o FPS a todo o momento da nossa gameplay, ele ainda sente um pouco travado. E principalmente, isso daqui não é apenas nesse RG405M, mas também se você for jogar em um celular mais potente, você vai sentir essa exata mesma coisa. Então, não melhora muito o desempenho aqui para um jogo como o nosso querido Shadow of the Colossus, ok? E como eu falei, tentando rodar aqui o nosso Need for Speed numa resolução altíssima de 4x, a gente já tá conseguindo rodar ele a 30 FPS também. Como vocês podem ver, 4x deixa o nosso jogo absurdo de bonito, que é esse Need for Speed Carbon. E o melhor de tudo é que a gente não tem mais aquela câmera lenta que ficava travando o nosso jogo. E agora a gente tá rodando em 30 FPS totalmente suaves aí, pra você rodar em literalmente qualquer celular. Não em qualquer celular, porque não é todo mundo que vai conseguir rodar o Need for Speed Carbon, mas mesmo na resolução 1x em alguns celulares com esse patch de 30 FPS, você vai conseguir jogar o seu jogo com uma velocidade muito melhor, galera. Mas no geral é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não esquece de deixar o seu gostei aqui embaixo, se inscreve no canal aqui embaixo também para mais vídeos como esse e vários outros, comenta, compartilha, adiciona esse vídeo aos favoritos, liga o sininho para não perder mais nenhum vídeo e é nóis, galera, valeu e falou, tchau, tchau.